pessoal, bom dia. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora da MG Treinamentos de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Quem ainda não está cadastrado na nossa lista VIP no WhatsApp, entre na bio da MG Treinamentos e clique no link. E lá em lista do WhatsApp, envie uma mensagem. Quero receber dicas tributárias. E aí nós vamos te cadastrar nessa lista VIP e toda semana você vai estar atualizado com várias dicas tributárias. Bom dia para quem está entrando. O tema de hoje da live é os desafios do SPED fiscal, EFD, ICMS e IPI. O profissional que atua na área fiscal, ele que é responsável pelos lançamentos das notas de entradas ou saídas e apuração do ICMS e do IPI, tem que estar por dentro desses principais desafios da FD, ICMS e IPI no seu dia a dia. Então, eu vou colocar aqui, vou começar a colocar os slides. Para quem está entrando, só me dê um feedback se som e imagem está ok, para a gente continuar aqui a nossa live. Estou procurando aqui os slides para colocar na ordem para a gente já iniciar. Então, é o seguinte, mesmo que a empresa obrigada a fazer a entrega da FD, ICMS e IPI tenha um software de auditoria que vai fazer análise ali do arquivo TXT dessa escrita fiscal, muitas das vezes não pega todos os erros dentro daquele TXT, principalmente quando se trata de cadastro de produtos ou serviços que constam no bloco 0. O bloco 0 é o coração da FD, ICMS e IPI, onde está cadastrado ali quem são os participantes que transacionaram com a empresa no mês, seja fornecedores ou clientes. Está cadastrado os produtos e serviços fatos geradores do ICMS, onde precisa da ajuda do pessoal do setor de recebimento de documentos e também setor esse que é responsável pelo cadastro dessas notas no sistema da empresa. Esse pessoal também tem que estar inteirado com noções de tributos para quando pegar as notas de aquisição, seja de mercadorias ou serviços fatos geradores do ICMS, dar a destinação correta, de acordo com os conceitos da legislação do ICMS e do IPI, e de acordo com as regras do guia da FD, ICMS e IPI, dizendo se aquela mercadoria é destinada para uso e consumo da empresa, ou se é para ativo imobilizado, se for o caso de uma indústria, se é um insumo que a indústria comprou, ou se é uma embalagem. Então, não adianta ter um departamento fiscal preparado com os conceitos previstos na legislação desses tributos para fazer um bom lançamento e ter despreparado aquele profissional que recebe os documentos fiscais e alimenta ali o banco de dados da empresa, porque é através desse banco de dados que vai ser importado essas informações para dentro do arquivo TXT. E uma vez esse cadastro ele está capenga, ele está faltando informações ou está cadastrado de forma errada, no bloco 0, o bloco 0 ele é responsável por alimentar, responsável por jogar informações para os demais blocos e registros até chegar à apuração, no caso do ICMS e do IPI. Então, qual o principal desafio do SPED fiscal para o profissional que atua na área fiscal?
ele deve fazer uma análise digital do SPED fiscal. Então, essa análise digital do SPED fiscal tem como objetivo de verificar esse arquivo digital, que é o arquivo TXT, antes de enviar para o fisco, tratando desde os dados da empresa. Então, tem que ir lá no bloco 0 do TXT e verificar o cadastro dos produtos, se a destinação está correta. Muitas das vezes, aquele profissional de cadastro, a mercadoria é para revenda, ele cadastrou para uso e consumo, e a empresa, nesse caso, está perdendo crédito. Isso é primordial. Tem que verificar o cadastro de participantes, principalmente empresas que trabalham com vendas por cartão de crédito ou débito. Tem que colocar como participante, lá no registro 0150 do bloco 0, a administradora de cartão de crédito ou débito como participante, fornecedora, porque vai ser obrigada, dentro do bloco 1, a apresentar o registro 1.600, que é o total das vendas por administradora de cartão de crédito ou débito, o total das vendas por cartão de débito ou crédito. E muita empresa do comércio varejista que vende por essa modalidade de pagamento não está alimentando o registro 1.600. Então, esse profissional da área fiscal, antes de enviar o arquivo TXT para o fisco, seja para a Secretaria de Fazenda do seu estado, e no caso a Receita Federal vai estar recebendo também, tem que fazer o tratamento desse arquivo TXT, verificando todos esses aspectos. Okay? Não confiar somente no software de auditoria que a empresa tem ali instalado no seu sistema, que muitas vezes não faz essa análise minuciosa aí, que só esse profissional que conhece ali o dia a dia da empresa sabe a destinação daquelas mercadorias. E aí, fazendo isso, vai se chegar a uma melhor gestão da apuração do ICMS e do IPI. É lógico, tem que saber da legislação desses tributos, não só das regras de lançamentos também. Então, essa análise digital consiste no seguinte, ó. Esse profissional tem que trabalhar com cruzamento das seguintes informações entre a EFD, ICMS e IPI e os documentos recebidos e emitidos pela empresa no mês. Ele tem que estar por dentro das regras de escrituração do seu estado, verificar em que momento tem que escriturar o livro de entrada e de saídas. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o livro de entrada é escriturado pela data efetiva da mercadoria ou serviço no estabelecimento, não pela data da emissão da nota do fornecedor. E o livro de saída, apesar do fato gerador do ICMS ser a saída de mercadoria, na legislação do Rio de Janeiro, a escrituração do livro de saída é pela data da emissão do documento. Então, eu vejo muitos profissionais que só olham o guia da FD, ICMS e IPI, mas também não adentram na legislação específica da Secretaria de Fazenda do seu estado. Então, tem que estar por dentro de todas essas regras, porque as secretarias de fazendas dos estados, e principalmente a do estado do Rio de Janeiro, que tem o Fiscofácil, que é o sistema de comunicação entre a Cefaz e o contribuinte, aparece lá várias pendências dessa escrituração fiscal digital. Então, o que o fisco do estado do Rio de Janeiro já está apontando? Omissão de arquivos da FD, ICMS e IPI. O fisco verifica ali no seu monitoramento que a empresa emitiu nota fiscal, recebeu documentos fiscais, mas não está entregando a FD, ICMS e IPI. Tome muito cuidado, porque na legislação do estado do Rio de Janeiro, se a empresa, num período de 12 meses, ficar sem entregar a FD, ICMS e IPI por 3 meses consecutivos ou não, a sua inscrição é impedida. E inscrição impedida, essa empresa não pode receber documentos ou emitir documentos enquanto não regularizar a sua inscrição
estadual. Então, olhe sempre o DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, dentro do portal da Cefaz, da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que antes do Estado chegar a essa medida drástica, que é o impedimento de inscrição, ele lá no DEC vai alertando, dizendo que a empresa não entregou ali pela primeira vez ou segunda vez a EFD, ICMS e IPI, porque na terceira vez, não entregando, já vai constar como inscrição impedida, e aí, se você não estiver olhando o DEC, vai pegar aquele contribuinte prevenido quando ele começar o dia, emitir o documento fiscal para poder vender aquela mercadoria, não vai poder porque está com sua inscrição impedida. Essa malha fiscal que os estados estão fazendo também está acusando documento fiscal não escriturado. Esse profissional da área fiscal, ele tem que fazer cursos para poder aprimorar seus conhecimentos, porque se eu acabei de dizer para vocês que o livro de entradas na legislação do Estado do Rio de Janeiro é escriturado pela data da entrada efetiva da mercadoria no estabelecimento ou do serviço, e essa mercadoria entrou em dezembro de 2020 no estabelecimento, essa nota não foi escriturada, aí, de acordo com o guia da FD, ICMS, IPI e a legislação do Estado do Rio de Janeiro, não se retifica, tem que escriturar na escrita atual, mas vai escriturar como documento irregular extemporâneo. Então, tem que estar sabendo das regras de escrituração extemporânea. Tem que estar por dentro das regras do crédito extemporâneo. Se você estiver retificando esse crédito aí, vai, no caso, ser glosado, vai ser desconsiderado, porque existe uma resolução na legislação do Estado do Rio de Janeiro específica de crédito extemporâneo, como proceder. Essa malha fina das secretarias de Fazenda dos estados também está acusando documento fiscal escriturado incorretamente. Profissional que atua na área fiscal ou pessoal de faturamento que emite documentos que ainda está restrito ao documento de papel, que é o DANF, que só serve para circular com a mercadoria e para o destinatário, através da chave de acesso, verificar se aquele documento simplificado é cópia fiel do documento eletrônico, que o que vale para o governo é o documento eletrônico, é o arquivo XML dos documentos eletrônicos equivale para as secretarias de Fazenda e para a Receita Federal. Então, você, profissional que lida com documentos fiscais, tem que adentrar o XML dos documentos fiscais, tá por dentro de cada campo. Muitas das vezes, principalmente no varejo, onde o DANF não traz informações quanto ao ICMS, não traz informações de tributo nenhum, só traz o valor da mercadoria, forma de pagamento e a lei da transparência, quais são os tributos que constam dentro do preço do serviço, isso só vale para o consumidor final. Mas muitas das vezes esse profissional não está adentrando no XML da NFCE, que é a nota do consumidor eletrônica, modelo 65. Tem softwares que, quando você emite esse documento, resulta em erro. Muitas das vezes, essa empresa está emitindo uma NFCE com qual a situação tributária do ICMS 00, mas a base de cálculo, alíquota e valor do ICMS está vindo zerada. E o profissional que vai importar esse XML da NFCE para dentro da FD está importando zerado e com qual a situação 00. O Fiscofácil, quando verifica se qual a situação é 00, é tributado, ele já pega o valor da mercadoria e já faz o cálculo automático quanto de ICMS seria naquela nota fiscal emitida e já aparece ali as pendências com valores lá no Fiscofácil. Então, o que os fiscos estão vendo dentro do XML dos documentos fiscais? Principalmente campos, alíquotas, CEFOPs e CST. Façam uma varredura nesse XML dentro do software emissor da nota fiscal eletrônica, se o cadastro das mercadorias estão de forma o quê? Corretas.
está sendo apontado também pelas secretarias de Fazenda documentos escriturados com modelo incorreto. Muitas das vezes a empresa já está emitindo a nota, é lógico que não existe mais nota modelo 1 ou 1A em papel, ela já emite a nota eletrônica, mas está sendo importado para dentro da EFD-ICMS-PI como modelo o quê? 1 ou 1A. E aí, quando você importa como modelo 1 ou 1A, o programa validador dessa escrita fiscal não exige a chave de acesso, mas esse tipo de erro aí, na realidade, você não está importando como documento eletrônico e, portanto, não está trazendo a chave de acesso, já está aparecendo essa pendência no Fisco Fácil. E aí você vai ter que o quê? Retificar todos os FDs para trás, trazendo como nota fiscal eletrônica e trazendo a chave de acesso, porque esse crédito só vai ser legítimo se tiver a chave de acesso do documento fiscal, comprovando que é um documento que realmente autorizado pelo Estado ou se é um crédito inventado pelo contribuinte. Verifiquem também quando você é comércio varejista, que tem essa modalidade em que o cliente pode pagar pelo cartão de crédito ou débito, que no estado do Rio de Janeiro, a partir de janeiro de 2020, começou a fazer o cruzamento de informações entre divergência cartão de crédito ou débito e notas NFE e NFCE emitidas. E verifique se na EFD vocês estão alimentando o registro 1.600 dentro do bloco 1 da FD, ICMS e IPI, em que você tem que abrir um 1.600 para cada administradora de cartão de crédito ou débito e colocar essa administradora de cartão de crédito ou débito como participante dentro do registro 0150, dentro do bloco 0, como sua fornecedora. Além disso, um dos maiores desafios aí da FD, ICMS e IPI é o seguinte. Deixa eu ver aqui. A parametrização das notas de aquisição de mercadorias ou serviços, as notas de entradas no livro de entradas, que tem que ser na visão da empresa informante do arquivo TXT da FD, ICMS e IPI. Porque muitas das vezes o fornecedor coloca lá CFOP 502, revenda de mercadoria do seu estoque, mas a empresa compradora vai destinar para uso e consumo, e aí tem que parametrizar na sua visão CFOP de uso e consumo e qual a situação tributária que diga, apesar de vir com a situação 00 tributado, nesse caso de aquisição para uso e consumo não vai poder se creditar. E aí o guia da FD ICMS-PI determina que tem que colocar o CST 90. Quando vem tributado e não tem direito a crédito, vai colocar com a situação 90 no livro de entradas, sem direito aí a crédito do ICMS. Muitas das vezes tem também as seguintes pendências no Fisco Fácil. A mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária, o fornecedor é contribuinte substituto, ele informou o código correto CST10 na condição de substituto, que é tributado integralmente, mas com cobrança do ICMS-ST. Esse contribuinte substituído, no livro de entradas, ele tem que parametrizar como CST 60 e não se creditar. Muitas das vezes o profissional não sabe disso, copia o CST 10 da nota do fornecedor e vem para dentro da FD, base de retenção, valor do imposto retido, e vai automaticamente para a apuração do ICMS-ST como crédito lá para a apuração do ICMS-ST e vai acusar como crédito indevido na apuração do ICMS-ST e está acusando lá no Fisco Fácil. Então, esse profissional tem que lidar com todos esses desafios aí para não ser pego na malha fiscal das secretarias de Fazenda dos estados. Outra coisa importante, esse profissional tem que fazer apontamento de omissões encontradas, aonde tem as omissões no livro de entradas ou saídas. Muitas das vezes, pessoal,
a empresa até lança as notas de entradas, as notas de saída. As notas de saída é mais fácil lançar, porque você não tem que parametrizar nada, vai importar do XML das notas emitidas, não tem que parametrizar a CFOP com a situação. É lógico que se tiver cadastrado de forma incorreta, CFOP, CST, lá no software emissor, vem informações erradas para a FD e vai ocasionar numa apuração errada do ICMS ou do IPI, conforme o caso. Então, muitas das vezes a empresa lança direitinho as notas no livro de entrada e saída, mas esse profissional não está utilizando o fator de conversão, que é o registro 0220, filho do registro 0200. O registro 0200 é o coração da escrita, ele consta dentro do bloco 0, é onde se cadastra ali as mercadorias que entraram e é onde esse profissional de cadastro vai dizer qual é a destinação dessa mercadoria. Se é para uso e consumo, se é para ativo, se é um insumo, se é uma embalagem. Então, temos que ter profissionais, não só na área fiscal, atualizados com a legislação tributária do ICMS e do IPI, mas também profissionais da área de recebimento de documentos, de cadastro e também aquele profissional que emite o documento fiscal, que ele mesmo dentro do software da empresa tem como verificar se o cadastro está correto. Então ele vai ajudar, tendo uma equipe preparada, com certeza vai dar tudo certo. Então, esse profissional da área fiscal tem que verificar se dentro do registro 0200 está fazendo o fator de conversão, porque a unidade de medida que o registro 0200 pede dentro da FD, ICMS e IPI é a que a empresa utiliza no estoque e não a unidade de medida da nota do fornecedor. Mas muitas das vezes a unidade de medida da nota do fornecedor é uma, e o que a empresa informante do arquivo TXT vai colocar no estoque é outra. Um supermercado que vai comprar água mineral de um distribuidor, o distribuidor vai vender uma caixa CX. Então, unidade medida CX, caixa, uma caixa. Só que dentro dessa caixa tem 48 copos de água mineral. Esse supermercado vai tirar aquela caixa de papelão e botar nas prateleiras os copos. Então, lá no registro 0200, ele vai botar que a unidade, ele vai colocar que a unidade de medida no estoque que ele vai utilizar é unidade. Mas como ele vai justificar para o fisco, porque lá no livro de entradas, ele vai lançar a nota do distribuidor dessa água mineral no C100 e vai trazer os itens para dentro do C170. E a unidade de medidas que vem no livro de entradas é o que está na nota do fornecedor CX, que é caixa. Como é que ele vai justificar que entrou uma caixa e que no estoque tem 48 unidades de água mineral? Fazendo o fator de conversão, que é o registro filho do 0200, dentro do bloco 0, onde ele vai dizer que para uma CX corresponde a 48 unidades que estão no estoque. Muitos profissionais estão pecando quanto a isso, não estão trabalhando com o fator de conversão. Se esse informante do arquivo, se essa empresa informante do arquivo vai vender com unidade de medida diferente da do fornecedor, tem que fazer essa conversão das unidades de medidas. Então, eu coloco aqui que esse profissional que vai fazer a análise desse arquivo digital, mesmo tendo todas as operações de compras e vendas acobertadas por documentos fiscais, existem situações em que os levantamentos de estoques apontam emissões de entrada e saída de mercadorias. Muitas das vezes essas discrepâncias ocorrem, por exemplo, por conta de erros na conversão das unidades medidas, que eu acabei de relatar, utilização de código errado nas saídas ou ainda entradas cadastradas de forma incorreta. E esse profissional da área fiscal tem que fazer essa análise para apontar essas omissões e fazer as retificações dentro do sistema da empresa. Outra coisa também importante que o profissional da área fiscal tem que fazer é o apontamento de possíveis créditos do ICMS e IPI que não foram apropriados. Apontar que naquela escrita
não houve o crédito do ICMS referente à mercadoria, tal. E aí ele vai verificar que a raiz do problema está em cadastro, daquela pessoa que está cadastrando as notas de aquisição, que ela precisa de fazer um treinamento voltado para tributos, para ela aprender os conceitos tributários de material de uso e consumo, ativo mobilizado, o que é produto intermediário, produto acabado, produto em processo, matéria-prima, subproduto. Porque muitas das vezes coloca qualquer meia boca lá para cadastrar as notas no sistema da empresa, para o meia boca, tanto faz se vai ser destinado para comercialização, uso e consumo. Muitas das vezes a mercadoria foi comprada para colocar no estoque para ser revendida e o meia boca lá cadastrou como uso e consumo e a empresa está perdendo o quê? O crédito. E esse profissional da área fiscal, ele tem que apontar esses erros, sanar esses erros lá desde o cadastro, para evitar essa empresa de perder crédito. É lógico que se não houve o crédito na época, tem as hipóteses de crédito temporâneo previstas na legislação do ICMS e do IPI, e aí você tem como proceder esse crédito temporâneo, verificando, é lógico, a legislação desses tributos. Além disso, esse profissional tem que estar monitorando sempre o inventário fiscal, que é o bloco H. Esse inventário tem que ser monitorado através das notas de entradas e saídas. E aí, antes de tudo isso, tem que fazer todo esse trabalhinho de base que eu comecei a relatar desde o início aqui da nossa live. Então, é fundamental o acompanhamento permanente do inventário fiscal, aquele qualificado pela movimentação constante nos documentos de estruturação fiscal, que servirá de embasamento para os trabalhos dos órgãos fiscalizadores. Regras de lançamento. O que eu vejo? Profissionais só estão olhando para o guia da FD, ICMS e IPI. Não tem que olhar só para o guia. É lógico que o guia, que é o Ato COTEP 44/2018, e lá no sítio do SPED, você tem como ver a nota técnica atual do guia da FD, ICMS e IPI, mas você tem que olhar para a legislação do seu estado, e na legislação do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, lá no artigo 6º-A do anexo 7, parte 2 da resolução 720 de 2014, estabelece que o contribuinte, para lograr êxito nos lançamentos da FD, ICMS e IPI, tem que atender não só o guia ICMS e IPI, mas também para as regras gerais de lançamentos na escrita fiscal previstos no regulamento do ICMS, para os livros em geral, que constam no anexo 2 do livro 6 do regulamento do ICMS. Então, tem lançamentos específicos para regime de substituição tributária, tem lançamento específico para lançar um diferencial de alíquotas. Bom dia, Rosa. Obrigada, Rosa. Você tem que estar inteirado com as regras de lançamentos, não só do guia da FD, ICMS e IPI, mas para as regras de lançamentos da Secretaria de Fazenda do estado onde está esse contribuinte do ICMS. Tem que estar por dentro das regras específicas de lançamento de uma importação de mercadoria, na condição de um destinatário responsável solidário, quando a mercadoria está sujeita à substituição tributária, ou contribuinte substituto na entrada, quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária, mas não houve convênio ou protocolo com o estado de origem. Tem que saber todas essas regrinhas específicas. Você tem que ser um profissional preparado. Para isso, invistam em cursos, façam cursos, estudem, para poder aprimorar cada vez mais o seu conhecimento e ser valorizado aí no mercado de trabalho.
Modelos de documentos podem ser lançados no arquivo digital da FD, ICMS e IPI. Está no próprio guia dessa escrita. No final do guia, tem lá todos os documentos fiscais do ICMS, que hoje são eletrônicos. No estado do Rio de Janeiro, em papel, você só tem a nota do produtor quando esse produtor rural é pessoa física, porque quando ele é pessoa jurídica já está obrigado a NFE, modelo 55. Então, cuidado para verificar quais são os documentos fiscais previstos na legislação do ICMS que constam no final do guia da FD ICMS IPI, que você vai poder lançar na sua escrita fiscal, porque é considerado documento inidôneo aquele que não está previsto na legislação. Se é um produtor rural, pessoa jurídica estabelecido no estado do Rio de Janeiro, se ele ainda estiver emitindo aquela nota modelo 4 do produtor, é um documento inidôneo. Não é o previsto pela legislação do estado do Rio de Janeiro, porque está previsto na legislação do estado do Rio de Janeiro que ele já teria que estar emitindo a NFE modelo o quê? 55. Outra coisa também importante é a carta de correção. Tá? A carta de correção, ela não corrige valores aí com relação ao imposto, porque com relação ao imposto você tem as notas complementares, mas você pode corrigir um CEFOP, por exemplo, que foi emitida com CEFOP errado, e aí se você emitiu uma nota com CEFOP 5.910, na realidade a venda de mercadoria teria que ser 5.102, no XML da nota, o governo do estado vai receber como 5.910, mas na escrita vai estar o CEFOP correto, que é o 5.102. Infelizmente, o Fiscofácil vai acusar divergência, mas em justificativa você vai colocar que houve carta de correção, porque o próprio guia da FD ele traz a seguinte informação: carta de correção não são informadas na FD e ICMS-PI. Informe o documento já corrigido, já com o CEFOP correto. Então, o Fisco do Estado do Rio de Janeiro, em julho do ano passado, ele suspendeu alguns cruzamentos de informações no Fiscofácil, porque ele estava trabalhando numa melhoria do sistema. Vamos verificar esse ano quais são as melhorias que eles fizeram para aumentar ali o nível de fiscalização. Então, cada dia que passa, as secretarias de Fazenda estão trabalhando com ferramentas relacionadas a malhas fiscais. Fiquem atentos a isso. E, finalizando aí a nossa live, você também tem que estar por dentro dos códigos específicos que vão te ajudar nos lançamentos na FD. Esses códigos são importantíssimos. Vocês têm que saber, com relação a cada Secretaria de Fazenda, no caso aqui do Rio de Janeiro, ele traz quais são os códigos da tabela 5.1.1. Essa tabela consta dentro do registro E111, que é o registro de ajuste da apuração do ICMS próprio, mas também consta no registro de ajuste de apuração do ICMS-ST, e que são códigos que o contribuinte vai colocar para justificar por que colocou lá na apuração do ICMS, nos campos de ajuste, outros créditos, outros débitos, deduções, estorno de crédito, estorno de débito. Então, tem que estar por dentro de como funciona essa tabela. A tabela 5.2, a princípio, ela consta lá na apuração do ICMS como meramente declaratória. Era uma tabela pequena, mas o Estado do Rio aumentou essa tabela 5.2, onde essa Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro criou um código para cada benefício fiscal do ICMS que consta no Manual de Benefícios Fiscais, que é o Decreto 27.815 de 2001. Então, existem regras específicas, não só de emissão de nota fiscal, modelo 5565,
quando a empresa tem benefício fiscal do ICMS, tem que informar o ICMS desonerado dentro do XML, mas tem regras específicas de lançamentos quando há benefício fiscal, regras específicas lá na FD. E possivelmente o Estado vai acabar no futuro próximo com a DUB, que é uma obrigação semestral, onde o contribuinte vai informar se tem ou não benefício fiscal. E dependendo do benefício, ele tem que calcular o ICMS exonerado. Ora, ele já está calculando e informando no XML, no futuro próximo a DUB vai passar a ser uma obrigação redundante, e aí o Estado, no futuro próximo, vai acabar. Você tem que estar por dentro da estrutura da tabela 5.3, que é uma tabela que traz os códigos de ajustes e informações de documentos fiscais. Nessa tabela tem o código de ajuste para empresa lançar o DIFAL na entrada quando compra material de uso e consumo ou ativo imobilizado de outro estado. É nessa tabela também que tem um código de ajuste para o destinatário localizado aqui no estado do Rio de Janeiro informar o ICMS que ele recolheu na condição de responsável solidário quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. Tem código de ajuste para ele informar na condição de contribuinte substituto na entrada que ele está adquirindo mercadoria de outro estado, sujeita à substituição tributária aqui no estado do Rio de Janeiro, mas não houve convênio ou protocolo entre o Rio de Janeiro e a Unidade Federada de Origem. Além disso, você tem que saber também da tabela 5.5, que alimenta dentro do bloco 1 um crédito extrapolação quando a empresa trabalha com exportação de mercadorias, por exemplo, onde tem os créditos privilegiados aí. Com esses créditos, observe o livro 3, além dos créditos estarem na apuração do ICMS normal, ele é controlado extra apuração através desses códigos, que o livro 3 do regulamento do ICMS tem várias situações, o que você pode fazer com saldo credor de exportação. Pode fazer várias coisas, pagar o ICMS na importação, compensar com auto de infração, então comprar insumos. Tudo isso está lá no livro 3 do regulamento do ICMS. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Siga a MG Treinamentos no Instagram. Vão lá na bio, clique no link e lá em lista VIP do WhatsApp, mande uma mensagem, quero participar da lista VIP, porque aí você vai receber toda semana dicas tributárias. Toda hora a legislação está sendo modificada. No dia 28 desse mês, se você quiser se aprofundar em auditoria digital, SPED fiscal, FD, ICMS, IPI, vai ter um curso comigo. Por videoconferência, vejam lá no site da MG Treinamentos, clique no link na bio da MG Treinamentos. E se você quer começar o ano atualizado, já está confirmada a turma de analista fiscal. Vai iniciar no dia 23 de janeiro, aos sábados, no horário de 9 a 1 da tarde. É um curso como se fosse 2 num só, porque já tem todas as aulas gravadas dentro da plataforma e vai ter a aula ao vivo por videoconferência todos os sábados pela manhã, onde você vai acrescentar cada sábado aí vários conceitos do ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, além de você rever as aulas gravadas e assistir quantas vezes quiser. E dentro da nossa plataforma tem exercícios eletrônicos, vários materiais aí de consultas que vocês vão poder tá consultando no seu dia a dia e cada vez mais adquirindo conhecimento e ser um profissional valorizado no mercado. Para quem gostou da live, me dê um feedback aí. E se você estiver seguindo a MG Treinamentos no Instagram, você vai estar por dentro das próximas lives também. E também participe da nossa lista VIP, para estar recebendo várias dicas aí, não só em vídeos, matérias no nosso blog. Ok, pessoal? Eu vou encerrar a live de hoje. Bom dia para vocês.